Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa última manhã aí do 14º Fórum Jurídico. Estive com vocês aí na abertura, estarei com vocês aqui no encerramento também. Pessoal, antes de chamar a nossa próxima atração, eu queria comentar uma questão com vocês, até porque o professor Fabrício Bolzan falou no início da sua palestra algumas questões sobre discussões que estão tendo por aí. Então, no nosso chat, a gente teve alguns dias, né, uma discussão muito pesada entre pessoas com opiniões contrárias. Então, vocês têm que entender, né, que o mundo ele é plural. O mundo ele é plural, existem opiniões diferentes. Cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa tem o seu pensamento, e isso tem que ser respeitado no âmbito do debate. Então, houve muita briga, houve muita ofensa, houve muita polaridade, e a gente está aqui para tentar discutir e encerrar isso. Ulisses, de que discussão você está falando, o que aconteceu aí no chat, etc. Você sabe muito bem, é a discussão entre direito penal e direito civil. Logicamente que é essa, vocês não estavam imaginando nenhuma outra coisa. Essa discussão vai encerrar hoje, né? Não aguentamos mais essa polarização entre direito civil e direito penal. Pessoal, ontem, no final das palestras, à noite já, liguei o Netflix, porque não só de direito vive o homem, não só de direito vive o estudante. Tem um pouquinho lá de seriado, fui ver a final, o último episódio do arremesso final, The Last Dance, porque o basquete também faz parte aí da nossa vida. E depois de assistir esse episódio, eu quis fazer uma pequena pesquisa na plataforma Netflix para entender um pouco dessa discussão que estávamos tendo. E qual não foi a minha surpresa, a Polly vai colocar aí na tela, qual não foi a minha surpresa quando eu pesquisei dentro do Netflix sobre direito penal. Fui lá no Netflix, abri e pesquisei sobre direito penal. Polly, joga para nós aí os resultados. Olha o tanto de coisa que tem aí. Olha o tanto de coisa que tem aí. Tudo a ver com direito penal. Inclusive, olha só, democracia em vertigem de um lado, mecanismo do outro, porque atende todas as posições e todas as demandas e todos os pensamentos. Tem mais uma página de resultados, olha só, que tanto de série e que tanto de filme só sobre direito penal. E aí, para complementar, por curiosidade científica, eu resolvi pesquisar por processo civil. E olha o resultado. Olha o resultado para processo civil. Não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Um zero jurídico. Dentro do Netflix não tem nada sobre processo civil, comprovando que não faz parte do nosso dia a dia. Talvez os mais espertões vão dizer o seguinte: Ulisses, mas é porque o processo civil o pessoal está estudando, não tem tempo para Netflix. Tem tempo sim, tudo na vida é um equilíbrio. E se não está no Netflix, não faz parte das relações sociais. Eu espero ter botado uma pá de cal sobre esse assunto e não ter mais discussões entre qual é a melhor matéria, que sabemos que é direito penal, e é para isso que estamos com a palestrante, a nossa última palestrante dessa manhã. Pessoal, Michele Tonon, vou ter que ler aqui para não faltar nenhum detalhe, né? A doutora Michele Tonon é defensora pública desde 2008, aprovada em diversos concursos anteriores, com atuação predominantemente na área criminal e tribunal do júri. Possui especialização em Direito Público e Direito Constitucional. É também coautora das obras Série Defensoria Pública, Teses Jurídicas dos Defensores Públicos do Distrito Federal, Direito Penal e Processual Penal, coordenação da ADEP do DF, Manual de Mediação Judicial, Estudos de Arbitragem, Mediação e Negociação, volumes 2 e 3, o Novo Direito Administrativo Brasileiro, o Estado, as agências do terceiro setor e o Novo Direito Administrativo, Público e Privado em Debate. Senhoras e senhores, o Centro Universitário de Patos de Minas, por sua Faculdade de Direito, agradece a presença de todos vocês nessa manhã e para proferir a palestra de encerramento, doutora Michele Tonon. Bom dia, doutora. Olá, bom dia. Bom dia, professor Ulisses.
Bom dia, caros alunos do Centro Universitário de Patos de Minas. É uma satisfação muito grande para mim ter recebido esse convite, um convite muito honroso, muito gentil, que me foi feito pelo professor Gabriel Gomes, e externo aqui a minha satisfação de participar de um fórum jurídico de tão elevada qualidade, com uma audiência tão seleta, tão selecionada, e espero, de fato, contribuir com um pouco do meu conhecimento jurídico na área penal, e como muito bem o professor Ulisses ressaltou, sem dúvida nenhuma, o ramo mais interessante do direito. Também faço parte aí dessa discussão, vou entrar no jogo aí, nessa grande disputa que existe entre o civil, o processo civil e o penal, e claro, eu vou defender aqui a minha parte, o direito penal. Considero o ramo do direito mais interessante. Então, pessoal, fui convidada para falar sobre as recentes alterações promovidas na legislação penal pelo chamado, intitulado Pacote Anticrime. Vejam vocês que esse nome, Pacote Anticrime, foi atribuído, foi dado à Lei 13.964 de 2019, uma lei que foi sancionada às vésperas do Natal do ano passado, e essa lei, claro, cercada de muita polêmica, cercada de muitas discussões, foi idealizada pelo então ministro da Justiça à época, o doutor Sérgio Moro, e foi sancionada então pelo presidente da República em 24 de dezembro de 2019, embora só tenha entrado de fato em vigor diante da vacatio legis que foi prevista de 30 dias, em 23 de janeiro de 2020. Claro que vocês todos se lembram do conceito da vacatio legis, lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pois bem, então, o pacote anticrime, ele faz modificações no texto do Código Penal, no texto da legislação processual penal, e nesse sentido vocês foram brindados com palestras magníficas do professor Rogério Sanches Cunha, do professor Nestor Távora, que abordaram as profundas modificações feitas e que se pretendia fazer também no âmbito do processo penal, exemplo do juiz de garantias, sem dúvida nenhuma o ponto crucial que nós consideramos nesse pacote, que se encontra com a sua aplicação, com a sua eficácia suspensa por decisão do STF. E então nós temos no Código Penal e na legislação penal extravagante uma série de outras modificações. No texto do Código Penal, vocês verão que as modificações foram bem pontuais, bem mais fáceis de compreender do que as modificações, por exemplo, no processo penal, que mexem com a estrutura do nosso processo acusatório, né? E nas leis extravagantes nós vamos ter aí vários diplomas com inserções, com modificações, a exemplo da Lei de Execuções Penais, sofreu profundas modificações, a Lei dos Crimes Hediondos, também novos crimes agora passam a constar do rol dos hediondos, vamos ter modificação na Lei das Organizações Criminosas, vamos ter modificações na Lei de Drogas, vamos ter modificações aí em uma série de diplomas legais, poderíamos aí falar sobre isso durante muito tempo. Gostaria de ressaltar com vocês a questão da modificação na Lei de Execução Penal. É uma matéria, às vezes, negligenciada pelos estudantes, seja durante a faculdade, muitas vezes também na preparação para os concursos públicos. Eu sou professora de cursos preparatórios para concursos públicos, e vejam que nós tivemos aí profundas alterações na execução penal, que vão repercutir diretamente no nosso sistema progressivo de execução, e é importante que nós voltemos os nossos olhos, e eu, na condição aqui de defensora pública, digo isso aos às futuras aplicadoras ou aplicadores do direito penal, que nós voltemos os olhos ao estudo da execução penal. É uma seara do direito que precisa do nosso olhar cuidadoso, do estudo aprofundado, né, de se buscar, eventualmente, soluções ou melhorias para esse sistema, já que o que nós temos atualmente são, muitas vezes, discursos extremamente que buscam encarcerar mais, discursos que encontram no encarceramento sem limites e
por muitos anos a possível solução para a criminalidade, ao mesmo tempo em que nós vemos que não há uma relação direta entre diminuição de taxas de criminalidade e recrudescimento nas leis penais, ou seja, leis penais mais graves, encarceramento em massa. Isso de fato contribui para a nossa melhoria da estabilidade social, da paz social? Creio eu que o que nós temos visto é que não melhora. Então, fica aí já, desde já, o meu recado, o meu apelo a todos vocês, que tenho certeza estão aí se preparando para entrarem logo mais na atuação prática no mundo jurídico. O professor Gabriel comentou comigo sobre a quantidade expressiva de mulheres que estão cursando a Faculdade de Direito do Unipan, e isso me deixa extremamente feliz, justamente porque nós precisamos, nós, mulheres, sobretudo, ocuparmos esses lugares de discussão. O direito penal é, sim, lugar de mulher, e então nós vamos agora, a partir de agora, feita essa breve introdução sobre o pacote anticrime, falar de forma específica e detalhada sobre cada uma das mudanças no texto do Código Penal. Eu, obviamente, estou com a minha cola aqui, com o texto da lei, e a primeira modificação que nós temos, pessoal, foi no artigo 25 da parte geral do Código, que trata da excludente de ilicitude ou da justificante da legítima defesa. Vocês já devem ter estudado na teoria geral do crime, que o crime, na sua concepção tripartida e finalista, é formado por 3 substratos: o fato típico, ou seja, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. A punibilidade não entraria nesse conceito tripartido de crime para a doutrina na sua composição majoritária. Pois bem, então, no segundo substrato, após analisarmos a tipicidade, verificarmos se há o encaixe daquele fato da vida no modelo abstrato previsto em lei, que é a chamada tipicidade formal, e também se houve, de fato, uma lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, o que nós chamamos de tipicidade material, nós avançamos para a análise do segundo momento, que é o da ilicitude. Nós vamos verificar se aquela conduta afronta o ordenamento e também se o agente, ao afrontar o ordenamento, não estaria abrigado por uma causa que o justifique, ou seja, uma justificante, uma causa que afasta a ilicitude daquela conduta. Então, nós vamos ter ali no Código Penal um rol não exaustivo, não taxativo de excludentes de ilicitude, a exemplo do estado de necessidade e da legítima defesa. Pois bem, a legítima defesa foi modificada pelo pacote anticrime, a redação do artigo 25, que passa a ter um parágrafo único. E vejam vocês que interessante, essa modificação no parágrafo único, ao meu entender, e nesse ponto eu não estou isolada, sou acompanhada de nomes muito representativos do nosso direito penal, tais como o professor César Roberto Bittencourt, o próprio Rogério Sanches Cunha, no sentido de que essa modificação feita foi uma modificação tão só simbólica, uma modificação que não trouxe nenhuma novidade, de fato, à nossa excludente da legítima defesa. Vejam vocês que o caput do artigo 25 diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, vejam, agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O caput do artigo 25, portanto, já previa o que nós chamamos de legítima de defesa de terceiro. Pois bem, pessoal, e o que o parágrafo único trouxe de novidade? Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima, mantida refém durante a prática de crimes. Então, nós vamos ter aqui a chamada figura do sniper, do atirador de elite, aquele policial devidamente treinado que é colocado num ponto estratégico para acompanhar o desenrolar de uma atividade criminosa, e este policial, no momento em que ele observa a vítima feita refém, estando ali em iminente risco à sua integridade física, à sua vida, ele faz o disparo que muitas vezes se mostra fatal ao agente, àquele criminoso.
Pois bem, esta figura não precisaria estar prevista no parágrafo único, já que o sniper, o atirador de elite, este policial, está agindo em legítima defesa de terceiro. E mais, não houve nenhum acréscimo quanto aos requisitos da legítima defesa. Não houve. Nós temos lá no parágrafo único observados os requisitos já previstos no caput. Ou seja, pessoal, nós podemos aí concluir de maneira muito tranquila que nós temos uma alteração simbólica, uma alteração que não traz grandes novidades e busca, sobretudo, prestigiar a atuação destes policiais, que, sem dúvida nenhuma, são muito bem treinados para agir nestas situações bastante conflituosas, bastante perigosas. Pois bem, passando adiante, então, nós vamos ter uma modificação agora no artigo 51 do Código Penal, que vai tratar da pena de multa. A pena de multa é uma das penas previstas, uma das sanções penais previstas no nosso ordenamento, para além das penas privativas de liberdade, para além das penas restritivas de direito, temos também a pena de caráter pecuniário, que é a multa, que vai ser aplicada, logicamente, quando o crime tiver algum conteúdo patrimonial ou reflexos patrimoniais. Essa alteração no artigo 51 derivou de uma discussão que já perdurava há muito tempo sobre a natureza da pena de multa. E desde a década de 90, já se tinha por pacificado o entendimento de que a pena de multa jamais poderia ser convertida, em caso de descumprimento, em pena privativa de liberdade. A pena de multa é uma dívida de valor e, como tal, poderia ser executada e jamais transformada ou convertida numa pena privativa de liberdade. Pois bem, esse entendimento, então, da pena de multa como dívida de valor estava assentado na jurisprudência e na doutrina. Mas como lidar, então, com a execução desta pena de multa? Ao final, depois que o indivíduo cumpriu as penas mais gravosas que lhe foram impostas, quem vai executar esta pena de multa? Vai ser o Ministério Público? Perante a vara de execuções penais, que acompanha o cumprimento das penas privativas de liberdade, ou vai ser a Procuradoria da Fazenda Pública, junto a uma vara da Fazenda Pública, já que nós vamos ter aí um recolhimento em prol do Estado. Então, havia muita discussão jurisprudencial sobre isso, e o STF acaba por julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, estabelecendo que a atribuição para executar essa pena de multa é do Ministério Público, que apesar de ser dívida de valor, a pena de multa não perde o seu caráter de sanção penal, vai ser executada pelo Ministério Público, e também a competência para executar seria perante a vara de execuções penais. Então, o texto do novo artigo 51 consagra justamente este entendimento. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, eu acredito que nós possamos ainda ter algum tipo de discussão quanto a essa atribuição para execução da pena de multa, já que tanto o Ministério Público quanto os órgãos de Fazenda, né, a Procuradoria da Fazenda, são órgãos já naturalmente assoberbados de trabalho e buscam, claro, se desvincular de algumas atribuições que entendem não lhes serem próprias. Então, possivelmente teremos ainda mais algumas discussões, mas o texto da lei torna clara essa natureza da dívida de valor e torna claro também que será o juízo da execução penal o competente para executar a pena de multa. Muito bem, pessoal, indo adiante, mais uma modificação na parte geral do Código Penal, nós vamos observar no artigo 75. É o artigo que vai tratar do tempo máximo do cumprimento da pena privativa de liberdade. Antes do advento da Lei 13.964, nós tínhamos um tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade estabelecido em 30 anos. Então, embora um indivíduo tivesse condenações que superassem os 30 anos, e há, é claro, várias situações em que isso ocorre, de indivíduos que incorrem em diversas práticas criminosas ao longo do tempo,
as penas, quando chegam no juízo da execução penal, são unificadas, certo? Para o cálculo dos benefícios, para que se tenha a aplicação do nosso sistema progressivo de execução. Pois bem, esse limite máximo de 30 anos, então, era o limite máximo que a pessoa poderia ficar sob a custódia, sob a tutela do Estado, embora tivesse uma pena de 70, 80 ou até mais anos. E vejam só que interessante, este total de 30 anos anteriormente e agora 40 anos, para fins de unificação das penas, não é o total considerado para fins de cálculo dos benefícios para execução penal. Então, embora o indivíduo só possa permanecer sob a custódia do Estado durante 40 anos, nos moldes atuais, para fins de cálculo do livramento condicional ou da progressão de regime, para citar alguns exemplos, nós levaremos em conta o total da pena que esse indivíduo tem. Então, se ele tem uma pena de 100 anos, é sobre este total que nós vamos calcular aqueles percentuais, aquelas frações, para saber quando ele vai progredir, quando ele fará jus ao livramento condicional. Este total unificado agora de 40 anos é o tempo máximo que o indivíduo permanece encarcerado. Justifica-se esse aumento de 30 para 40 anos? Algumas pessoas justificam no sentido de que a expectativa de vida da nossa população aumentou, então nós teríamos que ter uma previsão maior de cumprimento de pena em restrição de liberdade. Eu ouso discordar destes argumentos, sobretudo na minha posição, e aqui eu falo do meu lugar de fala de defensora pública, e vivenciando e frequentando estabelecimentos prisionais há algum tempo, e isso aqui no Distrito Federal, que é uma unidade da federação, sem dúvida nenhuma, privilegiada em relação a outros estados do país, nós temos a nítida impressão, nós temos a constatação na prática de que o encarceramento puro e simples, tal como é feito hoje, não contribui para o fim ressocializador da pena. É uma grande falácia, é um discurso bastante vazio. Então, aumentar em 10 anos a possibilidade de você manter um indivíduo lá, fora, longe dos olhos da sociedade, não me parece que seja uma medida das mais salutares para o combate à criminalidade. Ninguém deixa de praticar um crime, isso também os estudos criminológicos vão nos dizer, ninguém deixa de praticar um crime em razão de ter uma pena mais alta, 1 ano, 2 anos, ou da possibilidade de progredir ser dificultada. Não é por aí o raciocínio, e disso poderíamos falar também durante muitas horas. Mas vejam vocês que, então, nós temos este novo patamar máximo, é o que importa, no fim e ao cabo, 40 anos o indivíduo pode permanecer, é o que passa a constar do texto legal, embora esse quantitativo de anos não seja aquele considerado para o fim dos cálculos dos benefícios na execução, e isso já estava cristalizado na súmula 715 do STF, no sentido de que a pena unificada para atender ao limite, agora de 40 anos de cumprimento, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou o regime mais favorável de execução. Muito bem, pessoal. Ainda no tema da execução penal, nós temos o artigo 83, que trata do livramento condicional. O livramento condicional é uma etapa, a última etapa do nosso sistema progressivo e dinâmico de execução. Não é um regime prisional. Os regimes prisionais que nós temos são o fechado, o semiaberto e o aberto. O RDD, o regime disciplinar diferenciado, e o livramento condicional não são regimes de cumprimento de pena. O livramento condicional é chamado pela doutrina de um instituto despenalizador. Então, quando o indivíduo cumpre uma série de requisitos, e nós vamos ver que houve o acréscimo de mais um requisito para o livramento condicional, este indivíduo retorna antecipadamente ao convívio social. Claro que ele já estava, de alguma forma, se reinserindo gradualmente no convívio social, isso ao longo do regime semiaberto, por exemplo, em que são deferidas as saídas temporárias, em que é autorizado o trabalho externo. Então, aos poucos, esse indivíduo vai se reinserindo socialmente, e o livramento condicional, então, é a última etapa deste sistema progressivo de cumprimento de pena. E qual foi o novo requisito acrescido
ao rol do artigo 83. Então, para que o indivíduo faça jus ao livramento condicional, ele deve comprovar um bom comportamento ao longo do cumprimento da pena, ele deve ter um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, ele deve ter aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto e o novo requisito, que está lá na linha B do inciso 3º, é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, para além do comportamento carcerário satisfatório bom durante toda a execução, nos últimos 12 meses, no último ano, esse indivíduo não pode ter incorrido em falta grave. E o que é a falta grave na execução penal? A falta grave é aquela que diz respeito as condutas taxativamente previstas na Lei de Execuções Penais. As faltas podem ser graves, médias ou leves. As faltas graves estão previstas tão somente na Lei de Execuções Penais, que é uma lei federal, e somente ali naquele rol taxativo, que não comporta ampliação, que não comporta nenhum tipo de interpretação extensiva. Já as faltas médias e leves, estas sim podem ser determinadas de acordo com os critérios estabelecidos na LEP no âmbito local, no âmbito estadual. Mas as faltas graves são aquelas previstas no texto da LEP, da Lei de Execuções. Exemplos de faltas graves: o indivíduo que descumpriu as condições do regime aberto, aquele indivíduo que porta equipamentos de comunicação, a exemplo de celulares, chips, rádios comunicadores, também é um exemplo de falta grave. Cometer outro crime doloso é um exemplo de falta grave. A falta grave tem várias repercussões negativas na execução, vai interromper o prazo de contagem para o indivíduo progredir de regime e, quanto ao livramento, então, vai obstar a concessão do livramento nos últimos 12 meses. Então, pessoal, mais uma alteração na execução penal interessante, é bom que vocês fiquem bem atentos. Passando para a próxima modificação na parte geral do Código Penal, nós vamos ter o artigo 91A. Ao meu ver, este artigo é aquele que possui as maiores críticas. As reformas no Código Penal não têm sido alvo de críticas muito intensas, tais como as reformas no processo penal, mas no artigo 91A nós temos aí um dispositivo de constitucionalidade bem duvidosa. Creio eu que, passado esse período de pandemia, que nos desviou algumas atenções para alguns aspectos, vamos discutir isso com mais afinco. Vejam vocês que no 91A, a depender da gravidade em abstrato do delito, para as infrações às quais haja a cominação de pena máxima superior a 6 anos de reclusão, o magistrado, ao condenar o réu, poderá decretar a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Ou seja, o legislador cria uma presunção de que aquele patrimônio que está em desacordo com aqueles rendimentos lícitos declarados do agente é um patrimônio de origem ilícita. Ele faz esta presunção antes mesmo de possibilitar ao indivíduo que comprove a origem lícita do seu patrimônio. Eu me lembro do professor Fábio Roque exemplificar da seguinte maneira: imaginem um servidor público que tem ali um subsídio, que tem um rendimento mensal fixo, este servidor público é condenado. E então apura-se que ele tem um patrimônio superior, ele tem um imóvel em valor superior ao que, em tese, aqueles rendimentos que ele recebeu ao longo de 5 ou 10 anos como servidor público permitiriam a ele adquirir. Então, supondo aí que ele teve um rendimento ao longo de todo esse tempo de R$1 milhão e ele tem uma casa avaliada em 3 milhões. Então, o magistrado já poderia presumir que essa casa seria proveniente de atividades ilícitas, já que não compatível com os rendimentos que aquele servidor auferiu no período. Vejam que essa é uma presunção extremamente perigosa, ela viola a presunção de inocência, já que este servidor pode ter sido agraciado com essa casa, pode ter recebido essa casa da doação de um parente, em um inventário, em uma situação ainda que precise ser esclarecida, não necessariamente teria uma proveniência ilícita.
poderia ter sido adquirido juntamente com rendimentos do cônjuge, do ex-cônjuge, enfim, uma situação que merece, de fato, um cuidado especial no momento da decretação, já que é uma medida extremamente gravosa. Então, o MP, na atual redação do dispositivo, caberia provar tão somente essa incompatibilidade por simples cálculos aritméticos. E então nós consideramos claramente que há uma violação à presunção de inocência, pois se inverte, primeiro se decreta, depois é que se dará a oportunidade para o indivíduo comprovar que, na verdade, aquele bem não era de proveniência ilícita. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos quanto ao artigo 91, se vai subsistir essa atual redação, qual vai ser a interpretação que os nossos tribunais, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, dará sobre este dispositivo. Muito bem, a próxima alteração na parte geral do Código diz respeito à prescrição, é o artigo 116. Prescrição, como nós sabemos, uma causa extintiva da punibilidade. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva do Estado, que afasta todos os efeitos da sentença penal condenatória, que vai eliminar o próprio direito de aplicar a sanção penal, de punir, e temos a prescrição da pretensão executória, após o trânsito em julgado, em que o Estado perde a possibilidade de executar a pena imposta, isso pelo decurso do tempo. A prescrição tem um substrato, um fundamento constitucional na segurança jurídica. A regra é que os crimes sejam todos eles prescritíveis, isto é, deve existir um tempo razoável para se investigar um crime, deve existir um tempo razoável para se processar o indivíduo e depois executar a pena. O indivíduo não pode ficar submetido ao poderio, ao alvitre estatal, durante um período de tempo indefinido. E os casos de imprescritibilidade, ou seja, de crimes que não estão sujeitos à prescrição, estão lá de forma expressa na Constituição Federal, em um rol taxativo, e somente a Constituição pode prever causas de imprescritibilidade. A lei ordinária não é autorizada a previsão de imprescritibilidade de crimes. Pois bem, pessoal, e quais foram as alterações do pacote no artigo 116? No inciso 2º, houve uma mera troca das expressões, trocou-se, enquanto a gente cumpre pena no estrangeiro, o estrangeiro foi trocado por exterior, não vejo aí qualquer maior relevância ou implicação, talvez só um aspecto de adequação ao termo que se utiliza mais atualmente, ao se referir a países estrangeiros, se utiliza exterior, e no inciso 3º, e inciso 4º, nós vamos ter aí novas causas impeditivas da prescrição, isto é, nós vamos ter causas que, se presentes, a prescrição nem começa a correr, ou, se a prescrição já está correndo, vão suspender o transcurso do prazo prescricional. E quais são essas novas causas de suspensão, de impedimento da prescrição? A pendência dos embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, e aqui há uma tentativa do legislador, então, de evitar a utilização daqueles embargos declaratórios ou recursos de caráter meramente protelatório, expediente muito frequente, sobretudo nas cortes superiores, justamente para se ganhar tempo e permitir que o prazo prescricional flua, em especial nos crimes que têm penas mais baixas e, consequentemente, prazos prescricionais também menores. Então, nós vamos ver a utilização, às vezes, de alguns artifícios. Claro que muitos recursos, claro, têm um conteúdo defensivo importante, está ali no direito do indivíduo ter a sua questão posta a uma reanálise, mas também observamos, por parte de ambos atores aí no processo penal, de utilização de recursos muitas vezes protelatórios e buscando evitar esses expedientes, se passou a prever que, quando estes recursos sejam manifestamente inadmissíveis, que o prazo prescricional, então, não flua, não corra. E também, no inciso 4º, nós vamos ter aí a suspensão da prescrição ou impedimento da prescrição, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, o famoso ANPP, que certamente vocês tiveram aí uma brilhante explicação sobre o ANPP na palestra do professor Rogério Sanches, um instituto que não é novo no nosso ordenamento, já vinha previsto numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas que foi agora positivado e, de fato, agora vem sendo aplicado
o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, evitando-se assim a tramitação de diversos processos, abrangendo aí crimes que não sejam praticados com violência, com grave ameaça, que preencham todos os requisitos. E vejam, enquanto o indivíduo está cumprindo o acordo de não persecução penal, não faz sentido que a prescrição esteja fluindo em seu favor. A partir do momento, então, em que este indivíduo deixa de cumprir o acordo ou que ele rescinde este acordo, aí sim o prazo prescricional volta a fluir, ok? Muito bem, pessoal, então essas foram as principais, e na verdade foram todas, né, consegui tratar de todas as modificações na parte geral do Código Penal, e temos algumas modificações também no âmbito da parte especial, que vai tratar dos crimes em espécie. A primeira modificação na parte especial é no artigo 157, na figura típica do roubo, que é o crime patrimonial, talvez o mais frequente na nossa prática cotidiana em várias criminais, é o crime da subtração patrimonial mediante emprego de violência ou grave ameaça, ou qualquer outra forma que dificulte, que impeça a vítima de exercer resistência. Muito bem. O artigo 157, caput, prevê o roubo na forma própria, e nós sabemos que existem hipóteses de roubo majorado, roubo circunstanciado, isto é, roubo com um acréscimo de pena na terceira fase da dosimetria em forma de fração. Muito bem. No parágrafo 2º, nós temos lá as formas majoradas de roubo. E no inciso 7º, nós vamos ter a possibilidade do magistrado incrementar a pena do roubo, por ser este roubo especialmente mais grave, na hipótese em que a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. E aí você deve estar se questionando, mas, Michele, o roubo com arma não era já um roubo majorado? Já não era considerado um roubo mais grave? E aí a gente deve voltar um pouquinho no tempo para nos lembrarmos de uma modificação legislativa que ocorreu em 2018. Até o ano de 2018, até o advento da Lei 13.654, nós tínhamos na redação original do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, que todo e qualquer roubo cometido com emprego de arma, fosse uma arma de fogo, fosse uma arma branca ou uma arma imprópria, todos estes roubos tinham a sua pena majorada, incrementada, aumentada na terceira fase da dosimetria, de 1/3, infrações que o magistrado ali poderia escolher de no mínimo 1/3. Pois bem, só que em 2018 o legislador fez a seguinte reforma. Ele revogou o inciso 1º do artigo 2º e passou a estabelecer o artigo 2º-A com o inciso 1º, tornando majorado o crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo, e promoveu um aumento numa fração fixa de 2/3. Isto é, durante o tempo em que a lei de 2018 vigeu até o advento do pacote anticrime, nós tivemos a possibilidade de alegar que os roubos cometidos com armas não de fogo, isto é, todas as outras formas de arma, todos os outros instrumentos aptos a causar lesão ou algum tipo de ação contundente, perfurante ou incisiva, todos estes instrumentos, então, deixaram de majorar o crime de roubo. Foi a chamada novatio legis in melius, a lei nova mais benéfica que passa a beneficiar, então, inclusive aqueles indivíduos que haviam sido condenados antes da lei de 2018, porque é um princípio basilar, básico do direito penal, que a lei penal mais benéfica sempre retroage. Isso está lá no texto da Constituição, está lá nos primeiros artigos da parte geral do nosso Código. Então, até hoje, eu, como defensora pública, manifesto nos processos, quando eu observo que o indivíduo tem uma condenação por roubo, majorado pelo emprego de faca, de canivete, de estilete, ou qualquer outro tipo de ferramenta que não seja uma arma de fogo em sentido estrito, eu postulo, caso este crime tenha sido praticado antes de 23 de janeiro de 2020, quando veio a vigência do pacote, eu postulo que essa majorante seja afastada. E aí esse crime de roubo passa a ser enquadrado no caput do artigo 157. Não deixa de ser roubo, mas vai estar enquadrado não no parágrafo, mas sim no caput do artigo 157. Com o advento do pacote anticrime,
essa suposta incoerência ou lapso do legislador foi restabelecido, foi consertado esse problema. Muita gente entendeu que o legislador não andou bem nessa reforma de 2018, ao estabelecer que a majorante só se aplicaria ao emprego de arma de fogo, e então o pacote restaura o emprego da arma branca. Muito bem. E também tivemos o parágrafo 2º-B, introduzido pelo pacote, trazendo mais uma causa de aumento na hipótese da violência ou grave ameaça ser exercido com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, vejam que não só o roubo com arma de fogo, genericamente, vai ser majorado, mas mais ainda, ou seja, mais gravosa ainda, a autorizar a aplicação da pena no dobro do previsto no caput, vai ser se utilizada uma arma de uso restrito ou proibido. Essa nomenclatura, essa divisão das armas em uso permitido, restrito ou proibido, está lá no Estatuto do Desarmamento. As armas de uso restrito ou proibido são aquelas cujo acesso à população em geral não é facilitado, existem uma série de requisitos que devem ser preenchidos. As armas de uso proibido são aquelas com finalidades exclusivamente bélicas, que somente as Forças Armadas podem usar, e as armas de uso restrito são aquelas armas longas, armas de repetição, com um potencial destrutivo bastante elevado e que não é conveniente que um cidadão comum tenha essa arma à sua disposição de forma tão fácil. Muito bem. Pessoal, aí eu gostaria de lembrar para vocês, fazendo uma interlocução com outra modificação que o pacote promove na nossa legislação extravagante, a Lei dos Crimes Hediondos passa a prever novas figuras e, dentre elas, vamos ter o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, qualquer arma, seja de uso permitido, restrito ou proibido, passa a ser um delito hediondo. Então, os roubos cometidos com arma de fogo, a partir de 23 de janeiro de 2020, lembrem-se, a lei penal mais gravosa não retroage, a novatio legis impejus não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, então estes roubos passam a ser hediondos a partir de 23 de janeiro de 2020, uma quantidade aí muito grande de crimes, então, inseridos no rol dos crimes hediondos, já que o crime de roubo, sem dúvida nenhuma, é um dos mais frequentes na nossa prática cotidiana. Vamos ter também o delito de furto, qualificado pelo emprego de explosivos ou artefatos de efeitos análogos, inserido no rol dos crimes hediondos, aquele furto a caixa eletrônico, um crime que abala a paz social de forma muito grave, e vejam, um furto em que não há emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. E por um lapso do legislador também, estranhamente, a figura do roubo análoga a este furto, isto é, o roubo que é feito com o emprego de explosivos ou artefatos de efeitos análogos, não foi inserido, não sei por quê, lapso, possivelmente no rol dos crimes hediondos. Então, nós temos um furto hediondo e a figura análoga praticada com violência ou grave ameaça, que é o roubo, não foi inserida no rol dos hediondos. Muito bem, pessoal. Superada essa modificação quanto ao roubo, vamos para a penúltima modificação, no artigo 171, é o estelionato, é o crime patrimonial que envolve não violência, não grave ameaça, mas uma fraude, um engodo, um ardil. A vítima, então, é levada a acreditar numa situação que não existe e acaba contribuindo, atua de alguma forma na obtenção do proveito patrimonial em favor deste agente. O crime de estelionato passa a ser, como regra geral, um crime condicionado à representação da vítima. Isto é, a vítima deve manifestar de forma expressa, ainda que não seja escrita, essa não é uma exigência, que deseja ver processado o autor do estelionato. A regra geral antes era de que o estelionato era mediante ação penal pública incondicionada, quando a vontade da vítima é irrelevante, uma vez que as autoridades tomem conhecimento do crime e agem de ofício. Passa então a ser de ação penal pública condicionada à representação, com algumas exceções. E as exceções estão lá no parágrafo 5º. Quando o estelionato for contra a administração pública, direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência ou ainda contra o maior de 70 anos ou o incapaz. Nós vamos ter aí alguns probleminhas na interpretação deste termo incapaz, temos que prestar atenção também que a definição aqui do maior de 70 anos não corresponde ao conceito de idoso lá do Estatuto do Idoso,
para fins do estatuto, é considerada idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E aqui o Código adota o patamar não de 60, mas de 70. Então, seria equivocado falarmos que o estelionato vai ser de ação penal pública incondicionada para a hipótese da vítima idosa. Não, porque o idoso é também aquele indivíduo com mais de 60 anos e o Código não usou desse parâmetro. Muito bem, já chegando próximo do término aqui da nossa conversa e considerando o tempo também, que já está apertando e para não cansá-los, vou falar da última modificação quanto ao crime de concussão do artigo 316. É um crime contra a administração pública, praticado por funcionário público, em que há uma exigência para si ou para terceiro de uma vantagem indevida em razão da função pública exercida ou até mesmo antes de assumir essa função pública, mas em razão dela. O verbo exigir em direito penal tem uma conotação diferente do mero pedir ou solicitar. O verbo exigir traz em si uma carga negativa de uma coação, de uma violência ou de uma grave ameaça. Então, o servidor público que faz uma exigência de um valor indevido no exercício da sua função ou em razão dessa sua função, vai responder pelo crime de concussão. É o caso do médico que atende no hospital do SUS e que faz uma exigência, constrange o paciente e diz, olha, se você não me pagar determinado valor, eu não te opero e você vai morrer. Esse é um exemplo de concussão aqui, muito grosso modo. Pois bem, a pena da concussão estava prevista no preceito secundário de 2 a 8 anos, e era uma pena máxima inferior à prevista para outros tipos penais menos graves, a exemplo do peculato, a exemplo da corrupção ativa e da corrupção passiva, que não envolvem violência nem grave ameaça. Então, houve essa correção de proporcionalidade, já que a concussão é um crime mais grave, o patamar máximo foi aumentado para 12 anos na pena ali no preceito secundário, portanto, do artigo 316. Bom, com isso, pessoal, a gente passou aí em revisão todas as reformas feitas pela Lei 13.964 no Código Penal. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha instigado a reflexão de todos vocês. Agradeço uma vez mais o Unipam por essa oportunidade ímpar de conversar, de trocar ideias com uma audiência tão selecionada e me coloco à disposição. Caso tenham alguma dúvida, queiram algum esclarecimento, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, doutora. Foi uma honra e a gente vai combinar o seguinte. A partir da semana que vem, eu vou entrar na matéria legítima defesa. E daí para frente, a gente vai comentar todas essas mudanças. O que eu vou fazer? Professor. Eu vou colocar a palestra da senhora e deixar eles assistindo lá, perfeitamente. Porque é muito didáticas as explicações, os comentários aqui no chat. Né? A gente está com quase 1.000 espectadores e muitos comentários elogiando a tranquilidade da senhora, a didática para poder falar, porque talvez os meus alunos de direito penal estão um pouco acostumados com eu exacerbando, né? E agora, de repente, vem a senhora comentando os mesmos assuntos, né? Da parte especial, a gente acabou entrando, né, na questão do furto, do roubo majorado com o uso de explosivos, que eu fiz as mesmas críticas aí que a senhora falou, né? Hoje a gente tem um furto que é hediondo. É hediondo e um roubo crime, não. Um crime puramente patrimonial, que é hediondo, e o roubo, que tem impactos aí na integridade física, sim. Né, da pessoa, não é hediondo. Então, assim, falhas do pacote, falhas do legislador. A gente acredita que não tem um olhar mais amplo sobre o ordenamento jurídico. Foca em algumas questões pontuais, né, e acaba falhando. Então, vou deixar a aula da senhora rolando lá e eles vão absorvendo. Muito obrigado. Imagina, professor, muito foi um obrigado prazer, uma honra. por essas explicações, né? Os alunos adoraram que mesmo. Bom. Não consegui acompanhar perguntas, teve perguntas que o chat ficou há muito tempo, mas eu tenho aí algumas questões, porque acabei estudando bastante pacote anticrime também para a gente poder atualizar as nossas aulas. Sim. Né, doutora? Então, a senhora falando diretamente da legítima defesa, que por uma ordem
topográfica é a primeira mudança, né, dentro do Sim. Código Penal, e não foi passado, né, não passou um ponto. A gente tem um parágrafo que ele é mais Aquele ponto explicativo, polêmico, foi muito polêmico, né, muito. e a gente tem um parágrafo explicativo e esse ponto polêmico que até tem algo similar no Código Penal Militar, né, a questão Sim. do susto, Do do medo. medo. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco para o pessoal também. Então, professor Ulisses, eu confesso que eu fiquei aliviada de não ter passado Também. esse ponto. Porque ia dar muito problema na aplicação, né? Nós sabemos que o direito penal, nós devemos prezar a lei penal, claro, ela se dirige a todos, ela é abstrata, mas ela deve ser, na medida do possível, determinada, não deve conter conceitos extremamente amplos ou imprecisos que deixem ao alvedrio do julgador encaixar nas mais diversas hipóteses. Então, quando nós tínhamos lá na previsão do anteprojeto a possibilidade do agente de segurança pública poder atuar já numa legítima defesa ex ante, né, anteriormente, seja porque ele vislumbrou ali uma situação de medo ou de risco, sem ter uma confirmação muito precisa sobre a ocorrência de fato ou não, isso geraria ali abertura ou brechas para o que a gente observa, e infelizmente continua observando, de atitudes assodadas, principalmente por parte de policiais, né? Nós sabemos que a realidade de alguns lugares do nosso país são realidades de conflitos, de verdadeiras guerras entre comunidades e policiais. Mas isso não pode se tornar uma chancela para que esses agentes descuidem, né, minimamente da sua obrigação de ter ali um cuidado adicional antes de efetuar a sua arma de fogo e, né, o disparo e provocar ali mortes muitas vezes, e na grande parte das vezes, de inocentes, de pessoas alheias a todo o conflito que envolve a criminalidade. E temos mais aí uma questão, professor Ulisses, que a legítima defesa putativa ou imaginária sempre foi uma tese defensiva muito alegada no tribunal do júri. Eu fiz muitos júris, e então eu acredito que para esses casos nós teríamos ainda essa possibilidade, né? O indivíduo agiu em erro, muitas vezes, ele acredita numa situação de legítima defesa que não existe, e então os jurados ali na avaliação do caso concreto e todas as suas peculiaridades poderiam reconhecer a legítima defesa putativa. Mas eu sinceramente fiquei bem aliviada que essa reforma, que esse parágrafo não tenha sido introduzido. E a questão é que ele sempre age em legítima defesa, né? A senhora no começo pontuou muito bem a questão da legítima defesa de terceiros. A gente teve na história recente a atuação aí de snipers, né? A gente até comentou isso em sala de aula no ano naquele passado. sequestro no Rio de Janeiro, do ônibus. Isso, lá né? da Ponte Rio-Niterói, né? A gente teve uma aula específica para isso, para poder pontuar a questão, inclusive, de uma eventual de um eventual excesso, etc. E é interessante que sempre foi ventilado, mas não estaria o agente público de segurança no exercício regular de um direito, no estrito cumprimento de um dever legal? Não. Eu gostei muito de uma abordagem que eu vi no seguinte: não, porque não existe dever legal de matar. Sim, não existe cumprimento do direito de matar. Então você não pode alegar isso. Exato, né? perfeito. Você tem que alegar a legítima defesa sempre, né? Com os meios proporcionais e adequados para o caso. Exatamente. Perfeito, professor. É isso. Doutora, muito obrigado pelas explicações, né, pela didática, a tranquilidade que tratou o tema, né, extremamente técnico. Imaginamos aí que a atuação da Defensoria Pública também não é diferente, né, acaba ajudando uma grande parcela da população que necessita de assistência judiciária. Então, trabalho com certeza feito aí com muito esmero. Muito obrigado. Muito obrigada. Esteja convidada aí para os próximos eventos. Será um prazer, inclusive se houver um evento presencial, que no futuro próximo eu espero que nós possamos, né? Será um prazer muito grande conhecer Patos de Minas, é uma cidade do interior mineiro que exerce uma grande, né, influência. Aqui em Brasília nós temos várias pessoas de Patos e, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer muito grande conhecê-los pessoalmente. Vai ser, porque o pessoal já estava falando aqui que vai fazer uma fila gigantesca para tirar foto, para marcar em rede social, então seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, professor. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, até mais.